Olá, amigos e amigas que acompanham Artesanando com Ciarte. Sentiram minha falta? Espero que sim. Eu estou voltando com os meus vídeos e eu gostaria muito de fazer um vídeo que ajudasse a maioria das pessoas que tem dificuldade com a pintura. Então, por isso, eu coloquei um questionamento lá no meu grupo, que é Artesanando EVA, e perguntei o que vocês gostariam de aprender, com dicas rápidas para mim fazer vídeos curtos e poder ensinar para vocês aquilo que eu posso ensinar, aquilo que eu sei, ok? Então vamos começar? Vale lembrar que esse tutorial ele está sendo feito com base no que eu faço nas minhas bonecas, ok? Então vamos lá. Aqui vocês vão ter 3 pincéis básicos que eu costumo utilizar nas minhas peças, tá? Geralmente para bonecas fofuchas ou personagens de até 30 centímetros de altura ou mais, depende. Na verdade, o tamanho do pincel varia muito de gosto, tá bom? É algo muito pessoal e esses são os 3 pincéis que eu gosto de utilizar para fazer olhinhos, tá bom? Então vamos lá, eu vou apresentar cada um para vocês. São pincéis da marca Condor, são pincéis justamente para esses trabalhos artísticos. Esse aqui é o 402, numeração 00. É um pincel excelente para fazer cílios, sobrancelha, pequenos detalhes com pequeno filete, pequeno fio. Olha, percebam a ponta como ela é bem delicada, tá? Então ele faz cílios, faz sobrancelha, linha, imitação de linha, de costura, né? Pequenos detalhes super delicados, tá? Esse outro aqui é o 427 da coleção Connex, numeração 4, é um pincel chanfrado, tá? Excelente também, eu uso muito para fazer o sombreamento nos olhos, para fazer o sombreamento das sobrancelhas. Para finalizar, eu também utilizo esse aqui, que é o 425, numeração 6, pode ser uma numeração menor também. Eu tenho também a numeração 4, que é para peças menores, para você fazer ponteiras, bonecas menores ou personagens menores. Também vamos utilizar um pedaço de bandeja de isopor, pode ser um pedaço de caixa de leite, pode ser um pedaço de azulejo. E eu também utilizo stencils. Sim, stencils. Os stencils são ótimos, são super práticos, ajudam muito, entendeu? Eu tenho vários aqui da Amanda Pin, eu curto muito os trabalhos dela, então essa coleção que ela tem de stencils me ajuda muito nos meus trabalhos e com certeza facilita na hora de dar um acabamento melhor, bem caprichado. Tá legal, aí você me pergunta, tá bom, mas qual stencil que eu devo utilizar? Olha, eu vou te responder o seguinte, stencil é algo muito particular, o formato do olho é algo muito particular. Se você gosta de um olhinho, você acaba utilizando ele mais do que outros. São tantas coisas que influenciam que fica até difícil de explicar, porque depende do seu estado de espírito, que tipo de peça você está fazendo, o personagem e o estilo que você quer predeterminar para suas peças. Bom, eu vou começar utilizando o stencil da Amanda Pin 04, que está como AP04. Esse stencil aqui é o mesmo que eu usei para fazer as Lalabones Frozen, a Ana e a Elsa. Então, é esse daqui, esse olhinho aqui de baixo. Tem 2 modelos de olhinho nesse stencil. Vou dar início ao olho, vou riscar, utilizando um palito de unha mesmo, que é o que eu utilizo para riscar o EVA. O melhor, eu vou utilizar um lápis, isso mesmo, dá para você marcar tanto com lápis quanto com palito. Eu vou marcar aqui levemente com lápis, só marcar mesmo bem levemente. Como vocês podem ver, ficou bem fraquinho mesmo, que não pode aparecer depois na pintura, né? E para agilizar, eu costumo já fazer a parte interna dos olhos. Então aqui eu já começo a desenhar a parte colorida do olho, da forma que eu quero que fique o olhar da minha boneca. Mais uma dica que eu dou é para que você treine muito antes de você fazer a pintura na peça original, na peça final. Fazendo isso, você vai deixar seu traço mais firme, vai conseguir ter mais habilidade na hora da pintura e dificilmente vai errar. Então fica a dica aí para vocês. Pegue o pincel chanfrado 427, número 4.
Com auxílio de um copo com água, vamos hidratar aí as cerdas do pincel. Hidrata bem essas cerdas, deixa ela bem hidratada. Depois, com o auxílio de um pano ou de um pedaço de papel guardanapo, você tira o excesso. É o mesmo processo de sombreamento, flotagem. Se você não sabe fazer flotagem, não sabe fazer o sombreamento na peça, veja um tutorial que nós temos no meu blog, que eu vou deixar o link aqui. Então, depois que eu tirei o excesso da água, eu vou pegar aqui na pontinha maior do pincel, que ele é chanfrado, então ele é cortado na diagonal da cerda. Então, na cerda, na parte maior, eu vou sujar com tinta marrom jambo da Triarte. Se você não quiser usar o marrom jambo, pode usar também o marrom tijolo, que ele é o mesmo, equivale ao cerâmica clara. Aí você vai pegar a bandejinha de isopor. Depois que você molhou com tinta a ponta maior do pincel, você vai fazer esse movimento aqui na bandejinha, ó, de vai e vem. Isso deverá formar um risco bem delicado em degradê, que nós vamos aplicar aqui na peça, nos olhos da nossa boneca. Gostaria de pedir desculpa para vocês se vocês ouvirem uma vozinha de bebê ao fundo. É a minha bebezinha que está aqui comigo e ela acaba invadindo a minha narração. Mas tá valendo, né, galera? Continuando, depois que você carregou o pincel da forma que eu ensinei, eu vou contornando aqui o olho, como vocês podem ver, por fora dele. Eu vou fazer isso nos dois olhos, contornar por completo cada um. Se você por acaso achar que fica muito forte e quiser suavizar, é só você umedecer, limpar o pincel, umedecer e passar ele novamente úmido e ir suavizando o traço do sombreamento que você fez em torno do olho. O resultado vai ser esse aqui, tá? Como eu estou mostrando agora. Agora pegue um pouco de tinta acrílica branca, pode ser PVA também, e com o pincel 425 da Condor, numeração 6, eu vou pintar aqui o olho por completo na parte interna. Então, como eu estou mostrando aqui, eu vou pintando toda a parte do olho. Não tem problema que eu ultrapasse a linha que eu já marquei da parte colorida do olho. Na verdade, ela vai sumir conforme a tinta for secando. Se for preciso, se você achar que ficar muito fraco, passe mais de uma camada de branco, tá bom? Ao finalizar, ficará dessa forma. Como vocês podem ver, ainda a tinta estava molhada. Após que ela secar, ela vai ficar assim, mais forte. E observem bem que ainda dá pra ver o risco que separa a parte colorida da parte branca do olho. Essa é a intenção, para que a gente possa se basear nela e assim poder continuar com a pintura do olho. Agora eu vou utilizar a tinta da Triarte Indústria, linha Triartística, cor azul cobalto. E com o mesmo pincel que eu pintei a parte branca do olho, eu vou limpá-lo, é claro, antes, secá-lo e depois eu vou usar a tinta azul cobalto. Percebam que eu vou pintando e eu deixo um pequeno espaço que é onde eu vou fazer a íris do olho, que é aquela parte preta do olho. Eu tento deixar o mais parecido com o outro, um olho mais parecido com o outro possível. Depois que eu terminar essa parte, eu vou lavar o meu pincel, deixar ele úmido, tirar o excesso da água para que ele fique dessa forma e vou passar por cima da onde eu pintei de azul. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu vou passando e limpando o pincel, tirando sempre o excesso. Porque a minha intenção é deixar ele mais suave e formar uma espécie de degradê, deixando as extremidades do desenho mais escuras do que o centro. Veja a diferença de um olho para o outro, o que eu fiz esse processo e o que eu não fiz. Agora eu vou fazer o mesmo processo no outro olho, porque eles têm que ficar o mais parecido possível um com o outro. Então eu acabei, ficou assim os meus olhinhos. Agora com o auxílio de uma tinta preta, que é o preto pleno da Triarte, e o mesmo pincel, eu vou pintar a íris dos olhos. Desculpem pelo barulho, que é a minha bebê brincando.
Então é simples, não tem segredo, você vai adequando de acordo com o que você quer que fique o olho. Então eu tô fazendo aqui, pintei um, agora eu vou pintar o outro, delicadamente, não precisa ter pressa, eu tive que acelerar o vídeo porque o vídeo não fique muito longo, mas não tenha pressa na hora de pintar. Bom, esse é o resultado de como ficou essa última parte que eu fiz. Agora com o pincel 402 da Condor, aquele de fazer o filete, fazer os cílios, que ele tem um traço bem fino, então ele mesmo. Com um pouco de tinta preta, a gente vai diluir essa tinta pegando a água com o próprio pincel. Olha, tá carregado com água, tá? Tá vendo essa gotinha que caiu na minha mão? Então, é essa mesma gotinha que tem que cair lá na tinta. Então, eu carreguei novamente com água e agora eu vou passar na tinta e vou misturá-la pra ficar bem diluída mesmo. E ela tem que ficar nessa consistência que ela tá aqui agora, vendo? Agora, fazendo movimentos circulares, eu vou puxar o meu traço para que ele fique com um traço bem fininho. Olha como vai ficar. E eu vou passar, a partir daí, a desenhar os cílios e a contornar o olho. Então, com a mão bem leve, porém firme, delicadamente você vai fazendo o traço, para que ele fique bem fininho. Se for preciso você girar a cabeça ou o molde para você pintar a outra parte, faça isso. O importante é o traço ficar perfeito. Então, ó, olha como esse pincel deixa bem fininho, bem fininho. O segredo é você deixar a mão leve, mas o pincel tem que estar firme na sua mão para que ele não escorregue e acabe borrando tudo. Agora, eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Eu vou começar a puxar os cílios em cima. Então, eu vou carregar meu pincel. Sempre que eu sentir que tá acabando a tinta, eu recarrego. E aí, eu vou puxando aqui do meio, olha. Puxo aqui do meio. Vou fazendo os cílios delicadamente. Vou fazer mais um aqui também, aqui nessa parte. E aqui nesse cantinho, um filetinho. Vou puxar mais um pouco esse de baixo. Mais um detalhezinho aqui. Isso, mais um detalhe aqui. E assim, você vai fazendo a seu gosto, do jeito que você gosta que fique o olho. Eu gosto desse olhinho todo cheio de cílios, porque eu acho muito fofo, delicado. E feminino, é claro. Agora é só fazer os cílios no outro olho da mesma maneira. Agora, para fazer a ponta de luz nos olhos, eu vou utilizar um palito de dente e tinta branca. Vou molhar lá a pontinha do meu palito e na onde eu escolher aqui, que eu vou fazer nesse cantinho como vocês estão vendo, é onde vai ser o ponto de luz, certo? Tento deixar um mais parecido com o outro o possível. E com o pincel 402, novamente, numeração 00, o mesmo processo que eu fiz com a tinta preta para fazer os cílios, eu vou fazer com a tinta branca para mim poder fazer esse risco de luz aqui no olho. E o resultado final vai ser este aqui que você está vendo na sua tela de computador. Quer mais uma dica? Então vamos lá. Eu vou te ensinar agora a fazer um modelo de sobrancelha. Pega lá o pincelzinho chanfrado, aquele lá do começo, que a gente faz sombreamento, com a tinta marrom jambo. Da mesma forma que a gente fez o sombreamento em volta dos olhos, a gente vai fazer a marcação aqui da sobrancelha. É legal você tentar fazer o mais parecido possível, mas é um pouco complicado ficar exatamente igual. Mas não custa nada tentar, por isso é muito importante treinar bastante. Agora eu vou pegar novamente o meu pincel 402 00 da Condor, aquele pincel de pintar os cílios da minha boneca. Vou usar a tinta preta diluída para fazer o traço da sobrancelha, como vocês podem ver. E tcharam! Esse é o resultado.
E como esse vídeo ficou muito longo e eu não quero deixar muito massivo, resolvi dividir o tutorial em 3 partes. Essa é a primeira parte, amanhã eu posto a segunda parte e depois de amanhã a terceira parte. Então, para que você não perca mais nada que está rolando aqui no Ateliê C Artes e Companhia, você deve curtir a nossa página no Facebook e não deixar de se inscrever no meu canal aqui no YouTube e clicar em gostei. Ah, não deixe de compartilhar com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima!